do Senhor, a partir do versículo 35, diz assim: E disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar a sua carne a comer? Agora eu convido você a pular para o versículo 64. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia aberta. Você que está com ela no celular, deixe ela ligada, para você acompanhar aquilo que estará sendo ministrado. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, e hoje nós começamos uma série de mensagens que vai perdurar entre os meses de janeiro e fevereiro. Eu ia falar janeiro e dezembro. Entre os meses de janeiro e fevereiro, que serão uma série de mensagens acerca dos evangelhos. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses 7 domingos, nós vamos nos deter a esses evangelhos. Então nós vamos falar muito sobre os milagres de Jesus, sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinamentos que Jesus deu ao seu povo. E olhando para João capítulo 6, ao texto que nós lemos, nós nos deparamos com uma frase muito conhecida no meio cristão, que é João 6:68, quando Pedro diz: Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender o pano de fundo pelo qual Pedro chegou a dizer: Nós cremos e conhecemos que tu és o Filho de Deus. E para quem nós iremos, Senhor? Se nós olharmos para o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, nós vamos ver e vamos responder essa pergunta em 3 etapas. A primeira etapa é no versículo 35 que nós lemos, e nós vamos entender e responder a pergunta de que para quem iremos nós, se só o Senhor pode suprir a nossa fome e a nossa sede. Quando Jesus ele diz para
os discípulos, ele está num sábado, ele está ensinando na sinagoga, e quando ele diz ali na sinagoga que ele é o pão da vida, que aquele que comer dele nunca mais terá fome, aquele que beber do seu sangue nunca mais terá sede, Jesus gera no coração dos fariseus, no coração dos judeus, um sentimento muito louco, a gente pode dizer, porque eles levaram ali na literalidade daquilo que Jesus estava dizendo, que aquele que não comer o seu corpo, a carne, a sua carne física, literalmente. Então os fariseus entenderam de uma forma muito canibal aquilo que Jesus estava dizendo, por isso que isso os escandalizava. Só que quando Jesus ele diz, aquele que vem a mim não terá fome, a palavra fome aqui está traduzida pela palavra grega peinao, que significa esfomeado. Jesus está falando para eles, aquele que vem a mim nunca mais será um esfomeado. E aí eu parei para pensar, eu estava lendo alguns comentários, lendo algumas coisas a respeito desse texto. Eu fiquei pensando, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer? Por que aquele que vem ao Senhor nunca mais será um esfomeado? E aí o Senhor ministrou meu coração e me fez lembrar de um mendigo. Porque a pessoa que ela está esfomeada, o que vem para ela, para matar a sua fome, para ela já basta. Então para uma pessoa que está com muita fome, está ali literalmente morrendo de fome, se chegar para ela uma picanha, ou se chegar para ela um ovo frito com pão, para ela vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ela está mais interessada em matar a sua fome do que propriamente naquilo que ela está comendo. Então por isso que nós vemos muitas pessoas que passam fome mexendo nos lixos de restaurantes e lanchonetes. Por quê? Porque o que voga para ele ali não é o que está se comendo, mas é estar comendo. E quando uma pessoa ela está esfomeada, o que vem para ela, ela come. O que dá para ela, ela se alimenta. Por quê? Porque ela precisa matar a sua fome. E Jesus diz, aquele que vem a mim jamais terá fome, jamais será um esfomeado. Por quê? Aquele que vem até o Senhor Jesus, não é qualquer coisa que ele vai comer. Porque daí nós vamos começar a entender o porquê que Jesus disse que eu sou o pão da vida, e aquele que come da minha carne terá a vida eterna. Jesus está colocando para eles, aquele que vem a mim. Aí você pergunta, tá, eu já sei que aquele que vem até o Senhor jamais comerá de coisas imundas, mas quem é este então que o Senhor está dizendo, aquele que vem a mim? Se nós olharmos para o versículo 37, o versículo 44, nós vamos responder essa pergunta. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém, no versículo 44, ninguém, vou enfatizar um pouco mais, ninguém pode vir a Cristo se Deus, o Pai, não o trouxer. Ninguém pode vir. Isso já nos faz entender e deixa muito mais nítido que pelo próprio homem, por si próprio, o homem não tem condições de vir até Cristo. Por quê? Porque a sua natureza pecaminosa, ela é tão depravada que o homem tem mais prazer em satisfazer a sua carne do que satisfazer aquele a qual o criou. E isso faz com que nem todos se aproximem do Senhor. Por isso que ele diz que só pode vir a mim aquele a quem o Pai enviar. Aí você fala, tudo bem, mas eu já vim. E agora, qual que é o próximo passo? No versículo 37, Jesus vai dizer, e nenhum daqueles que o Pai me der, o lançarei fora. Muitas pessoas hoje, elas vêm para a igreja, não quer dizer que vir para a igreja significa vir para Cristo. Elas vêm para a igreja por medo. Essa semana, ontem, eu estava com o Anderson, a gente estava entregando as pizzas, e aí eu recebi um áudio de uma pessoa falando, pastor, eu estou com medo e tal, olha só, me mandaram um áudio aqui, uma pessoa orando por mim, e eu estou com medo porque a pessoa profetizou um monte de coisa ruim que vai acontecer na minha vida, e agora eu estou com medo, o que eu faço? Eu falei, olha, não há nada mais convincente para uma pessoa buscar ao Senhor do que o medo. Agora, tudo que essa pessoa falou para você nesse áudio, e a pessoa falou em língua estranha, e profetizou, e tal, nada contra isso, porque nós somos pentecostais e nós cremos nos dons de língua, de revelação, nós cremos nisso porque é bíblico.
E aí eu falei para a pessoa, tudo isso que essa pessoa falou para você em áudio, eu já tinha falado para você numa conversa entre eu e você. Te falta postura. E aí a pessoa depois não me respondeu mais, não sei porquê. Mas isso mostra que o que tem levado muitas pessoas à igreja, e não propriamente a Cristo, ou até mesmo a se aproximar de Cristo, é o medo de ficar sem aquilo que ela mais preza: carro, casa, família, emprego. E a pessoa coloca isso e fica se alimentando de coisas que vão levá-la cada dia mais para o buraco, cada dia mais para o fundo do poço. Por quê? Porque ela não se alimenta verdadeiramente de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que vem a mim, ele não terá mais fome. Por quê? Porque quem vem a Cristo, ele não precisa de outra fonte de alimento. A pessoa que vem até a Cristo, ela não precisa buscar em outro lugar, ela não precisa se deleitar em outro lugar, porque tudo que ela precisa se encontra em Jesus. Ela se satisfaz plenamente no Senhor. Por quê? Porque ela entende que o Senhor é aquele que vai fazer com que ela nunca mais venha provar de coisas que levam ela para o inferno. E aí o texto continua, quando Jesus vai dizer: e aquele que crê em mim nunca terá sede. E eu fiquei pensando: Senhor, mas por que um vem e o outro crê? Porque o que vem a Cristo, ele não precisa de outro alguém. E o que crê em Cristo, ele não procura outro alguém. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim nunca, em hipótese alguma, terá sede. Se nós pegarmos Jesus no tanque de Jacó, conversando com a samaritana, quando Jesus fala para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Jesus não estava falando ali da água literal, daquela água líquida que ela ia pegar naquele poço. Jesus estava falando da água que Ele ia dar. Por isso que Ele diz que dentro de vós fluiriam rios de águas vivas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus daria dessa água para saciar a nossa sede. E aí você pode perceber, quando você está em algum lugar e você está com muita sede, mas muita sede, muita sede, muita sede, você pode beber 5 litros de refrigerante e a sua sede não vai passar, porque você tem sede de água. E você bebe de refrigerante, você fala assim: ó, se eu vou virar uma garrafa de coca agora, e você acaba de beber. Dizem que coca engorda, ela não engorda, só preenche o corpo de alegria, irmão. E você bebe, e você não consegue mais beber. Você está entupido, está passando mal de tanta coca que você bebe. Só que você ainda está com sede de água. Por quê? Porque você sabe exatamente aquilo que mata a sua sede. E quando você está com sede de água, você não procura outra coisa. Quando você diz: eu estou com sede de água, você não procura suco, você não procura refrigerante, você não procura detox, você não procura nada. Você não procura nada. Eu dei risada porque de vez em quando eu tenho bebido uns detox lá em casa, lá, com misericórdia, troço ruim da bexiga. Mas tem dado efeito, eu espero. E quando você está com sede de água, você não procura nada além da água. A pessoa pode te oferecer um suco geladinho e você fala: ô meu querido, muito obrigado, mas é que eu estou com sede de água. Você entra num estabelecimento, a pessoa pode te dar uma garrafa de suco de laranja gelado, trincando, e você vira e fala para ele assim: eu quero uma garrafa d'água. Por quê? Porque você sabe exatamente aquilo que você precisa. E quando você tem sede de água, você não procura outra coisa. Assim é quando é o que Jesus está querendo dizer nesse texto. Quando ele diz que aquele que crê em mim, primeiro você vem, depois você crê. E aí, nesse processo, quando você vem, você não precisa mais daquilo que o mundo lhe oferece. Quando você crê, você já não procura mais aquilo que o mundo lhe oferece. Por quê? Porque você se sacia naquilo que Jesus te dá. Você se sacia naquilo que o próprio Deus lhe oferece.
E aí você não precisa mais procurar aquilo que o mundo lhe oferece, porque aquilo não vai matar a sua sede, e você sabe disso. O pior de tudo isso é que nós sabemos. Quando o pecado nos está à porta, nós sabemos que aquilo lá vai nos destruir, nós sabemos que aquilo lá vai nos devastar, nós sabemos que aquilo lá vai nos levar para o buraco, mas mesmo assim, nós fazemos. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que aquele que crê no Senhor, ele não procura outro alguém. Por quê? Porque ele não precisa desse outro alguém. Muitas vezes as tentações, elas não são postas à prova, postas à nossa frente. Elas são colocadas diante de nós. Você está numa situação e de repente você se depara com aquela tentação que está na sua frente. Só que muitas vezes que nós fomos derrotados, muitas vezes que nós perdemos uma batalha, que nós caímos, que nós pecamos, que nós erramos contra Deus, muitas vezes nós procuramos. Se nós olharmos para dentro de nós, se nós fizermos uma análise introspectiva, nós vamos perceber: isso aqui eu não precisava ter procurado, isso aqui eu não precisava ter procurado, isso aqui eu não precisava ter procurado, isso aqui também não, isso aqui também não. Nós vamos eliminando várias coisas que nós poderíamos ter evitado pelo fato do quê? Pelo fato de nós não precisarmos ficar procurando. Porque é aquele velho ditado: quem procura, acha. E aí nós vemos Jesus falar isso para os discípulos, para os fariseus, e ali para muitos dos seus discípulos, não só os 12. E aí nós entendemos para quem nós iremos, se só o Senhor pode matar a nossa fome e a nossa sede. Porque se nós não entendermos isso e não respondermos essa primeira pergunta, nós não vamos conseguir chegar lá no final e respondermos para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu preciso desse caminho, eu preciso encontrar esse norte, eu preciso dessa direção para que eu possa entender essas palavras de vida eterna. Porque se eu não compreender que eu não preciso de outra coisa, se eu não compreender que eu não preciso procurar outra coisa além de Jesus, eu não vou entender as palavras de vida eterna que Ele tem para mim lá na frente. E aí nós partimos para um segundo estágio, para uma segunda pergunta: para quem nós iremos, se só o Senhor é o pão da vida? Jesus, quando Ele traz para os judeus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os judeus tinham o pão como um elemento sagrado, tanto que ele fazia parte da mesa dentro do tabernáculo. E sempre quando eles olhavam para o pão, eles lembravam do maná que Deus havia dado a eles por intermédio de Moisés no deserto por 40 anos. Óbvio que o maná não era o pão, né? O maná era uma mistura que Deus concedia para eles todas as manhãs, para que eles pudessem preparar daí o pão para se alimentar. E aí Jesus, ele faz um paralelo, ele faz uma assemelhação muito pertinente, quando ele fala para os judeus: olha, os pais de vocês comeram o maná no deserto, só que aquele maná que era dado no deserto, ele apodrecia. E por isso Deus precisou mandar todos os dias, durante 40 anos. Só no 7º dia que ele não mandava, ele mandava no 6º dia uma porção dobrada, para que no 7º dia eles não precisassem sair para pegar esse maná, para obedecerem à lei. E todos os dias, durante 40 anos, eles precisaram pegar esse maná. E Jesus falou para eles: olha, quando os pais de vocês pegaram o maná, esse maná veio por intermédio de Moisés, Deus mandou por intermédio de Moisés. Só que esse maná, esse pão que eles preparavam, ele apodrecia. Porque a Bíblia é bem clara, quando vai dizer lá em Êxodo, quando o maná é enviado, que se eles pegassem num dia a porção para outros dias, aquilo apodrecia. Eles perdiam aquela porção que eles pegaram a mais. Por isso que na oração que Jesus vai ensinar lá em Mateus capítulo 6, se eu não estou equivocado, quando Jesus vai ensinar a eles a orarem, Jesus diz: o pão nosso de cada dia.
Jesus está mostrando para eles assim: olha, vocês estão muito preocupados com aquilo que vocês vão pegar lá na frente, sendo que nem o de hoje vocês estão se preocupando. E quando ele fala que os pais de vocês pegaram o maná e esse pão ele era mandado dia após dia, mas eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, come deste pão, jamais terá fome e terá a vida eterna. Jesus está mostrando para eles: ei, uma única vez que vocês comerem deste pão, vocês jamais terão fome. Uma única vez que vocês experimentarem deste pão, vocês jamais vão ter fome. Porque aquele maná lá atrás, vocês precisavam pegar dia após dia. Jesus estava fazendo um paralelo com a lei aqui. Está vendo essa lei? Vocês precisam sacrificar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mas vocês precisam fazer isso ano após ano, para que o pecado de vocês seja perdoado. Vocês precisam fazer isso. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de vida que é colocado diante de vocês. E aquele que come deste pão jamais terá fome. E o pão aqui que Jesus está colocando para eles, ele traz num sentido de absoluto. É algo sem limite, é algo que é absoluto, é algo que é permanente, é algo que satisfaz plenamente uma pessoa. Jesus está mostrando para eles: vocês não precisam de outro alguém além desse pão que eu estou lhe oferecendo. Vocês não precisam se deleitar em outro alguém além desse maná que eu estou oferecendo para vocês, desse maná que não corrói, desse maná que não estraga, desse maná que não apodrece. Eu estou apresentando para vocês o pão vivo que desce do céu. Só que aquilo chocou aqueles homens. Aquilo chocou eles de uma tal forma que eles ficaram indignados com Jesus quando Jesus falou isso. E aí nós conseguimos entender a terceira resposta para a pergunta: para quem iremos nós? No versículo 68, quando Jesus, no versículo 67, melhor dizendo, quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, também não querem ir? Não é porque a multidão tinha ido embora, é porque muitos discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que estavam junto com Jesus, aqueles que ouviam o ensinamento de Jesus, também tinham ido embora. E aí eu vou fazer uma frase de Paul Washer, que ele diz assim: ou o evangelho te converte, ou ele te assombra. Ou você se revolta, ou você se converte. Não tem meio termo. Não tem um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem um pé lá, um pé cá. Ah, eu sou meio crente. Até tem um meme, né, que sai na internet. Ah, eu sou meio salvo. Aí tá daqui pra cima do cara lá assim, e a outra parte tá sem, a roupa tá vazia. Eu sou meio salvo. Ah, eu sou um pé na igreja, um pé no mundo. Não existe, querido. Ou você é, ou você não é. Mas pastor, mas como pode uma coisa dessa? Eu venho na igreja, mas eu não consigo abandonar os meus velhos hábitos. Ei, Apocalipse vai dizer que é melhor ser quente ou frio. Ou você é, ou você não é. Nós temos que parar. E a nossa geração, ela tem vivido momentos, ela tem vivido circunstâncias aonde ela tem se apegado ainda mais, de forma ainda mais forte, da ideia de que Deus, Ele é só amor. Aonde você olha está lá, Deus é amor. Você entra no Facebook, por exemplo, está lá, Deus é amor. A maior mentira que o mundo podia ouvir é: Deus amou todo mundo. Que a Bíblia não diz que Deus amou todo mundo. Ah, porque todo mundo vai ser salvo. Nós acabamos de ler que não. Ah, porque é a vontade de Deus que todos se salvam. Todos aquele que Ele deu para Jesus. É bem claro o texto quando diz isso. E aí, isso faz com que a gente tenha um estalo e desperte para algo que Deus quer ministrar no meu e no seu coração essa noite. Para que nós possamos sair daquele ambiente confortável, daquela zona de conforto que nós estamos, e começarmos a entender se a maneira ao qual nós estamos vivendo é a maneira ao qual Deus escolheu para que a gente vivesse.
Porque se eu tenho fome de Deus, logo eu não preciso ter fome de outras coisas. E o Senhor não vai permitir, e o Senhor ele é suficiente, o Senhor ele é completo, ele é absoluto. Então eu não preciso me satisfazer em outra coisa. Eu não preciso me deleitar no pecado, eu não preciso me deleitar nas coisas que o mundo oferece para que eu possa me satisfazer. Por quê? Porque o Senhor é suficiente. Diferente de algumas religiões que vão dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, Ele ainda está cumprindo lá no Santo dos Santos o sacrifício, e assim que Ele concluir o sacrifício no Santo dos Santos, Ele voltará. Não, nós cremos que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente, foi pleno, Ele não precisa de uma ajudinha a mais. Logo, o alimento que Ele nos dá já é plenamente suficiente. Tudo que você e eu precisamos para viver e alcançar a vida eterna, o Senhor já nos deu. Você não precisa viver correndo atrás de profecia. Você não precisa viver atrás de fazer voto, subir monte, descer monte, sobe rua, desce rua, bota a mochila nas costas com um monte de nome e vai para o monte e queima lá no monte. Você não precisa fazer isso. Porque isso aí é o mesmo que nós estamos colocando um jugo sobre a cruz de Cristo, ao qual lá não precisa estar. Por quê? Porque eu estou fazendo com que aquele preço que eu estou pagando vai fazer eu me aproximar mais de Deus, vai fazer com que o sacrifício de Cristo na cruz venha a ser compensado pela minha força. O pastor Paulo Júnior vai dizer que a única coisa que nós contribuímos para a salvação foi o pecado. Foi a única coisa. Porque o plano de Deus já estava pronto. O plano de Deus já estava certo. Nós ouvimos algumas músicas, no cenário gospel, dizendo que Jesus estava lá no céu. E aí Ele olhou para a terra e disse: Pai, eu vou descer. E Ele olhou para nós e viu: eles não vão conseguir, então eu vou descer. Não, querido. Aqui está bem claro no texto que nós lemos que o Filho, Jesus, já conhecia quem seriam seus desde o princípio. Para ser mais exato, o versículo meu Deus, sumiu da minha Bíblia aqui o texto. Versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quando Jesus ele traz para nós que aquele que crê em mim tem a vida eterna, Ele não diz terá a vida eterna, e Ele não diz que teve a vida eterna. É bem claro quando a Bíblia diz, quando Jesus vai dizer: aquele que crê em mim tem, e Ele tem agora. Por isso que nós não evangelizamos para sermos salvos. Por isso que nós não falamos do amor de Cristo para sermos salvos. Por isso que nós não viemos à igreja para sermos salvos. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. Não é uma condição. O vir à igreja não é condição para eu ser salvo. O evangelizar não é condição para eu ser salvo. Nada do que você venha fazer é condição para você ser salvo. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você recebe
na hora, no exato momento, quando o Pai te traz até Cristo e você tem a revelação de Cristo apresentada a você. Quando o Espírito Santo, em João 8,16,8, nós vamos ver isso, que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando isso acontece, você se depara com a realidade, com a verdade de quem é Cristo na sua vida. E aí nós podemos perguntar, nós podemos responder a pergunta: para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não preciso procurar outro alguém, porque aquele outro alguém não vai saciar a minha fome, ele vai me corromper ainda mais. Esse outro alguém, que geralmente, na sua grande maioria das vezes, é o pecado, ele vai me levar para cada dia mais longe de Deus. Só que o medo de me achegar até Deus e acreditar por um conto urbano, por um conto popular, de que se eu vier até Cristo da forma como eu estou, independente se eu tenho 50 anos de igreja ou se eu me converti ontem, independente disso, muitas pessoas têm medo de se achegar até Cristo porque vão achar que Cristo vai rejeitá-las. E o texto é bem claro. No versículo 37, quando Jesus diz: nenhum daqueles que o Pai me der, eu o rejeitarei. Primeiro você vem, depois você crê, e o terceiro estágio, você conhece. Porque o apóstolo Pedro vai dizer no versículo 69: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não basta apenas vir, não basta apenas crer, porque o crer, ele está automaticamente ligado ao conhecer. Porque eu só amo aquilo que eu conheço, eu só me dedico àquilo que eu conheço, eu só me empenho àquilo que eu conheço. Então, se eu não amo, se eu não me empenho e se eu me dedico, logo eu não posso dizer que eu conheço a Cristo. Porque conhecer a Cristo vai muito além de vir à igreja, de ouvir pregações na igreja ou no YouTube. Vai muito além de eu usar uma roupa de crente, de eu colocar a Bíblia debaixo do meu braço e sair andando nas ruas, para que todos olhem para mim e falam: ali vai um crente. Conhecer a Cristo vai de se ter intimidade com Ele. Porque para os que são casados aqui, ou imagina a sua mãe, se você fechar os olhos e você ouvir a voz da sua mãe, você vai saber que é ela, mesmo estando com os olhos fechados. Se você fechar os olhos e ouvir a voz do seu cônjuge, você vai saber que é ele, independente de quem esteja falando. Que é um exemplo bem claro: quando está aquele monte de molecada correndo, brincando e tal, e a mãe está lá conversando com as amigas, e não sei o que, de repente o filho grita: mãe! Na hora, irmão, a mãe bate o morphs aqui, ó, o morfador aqui, ó, ela se transforma. O morphs fez assim: ô irmão. Ela bate o morfador aqui, ela se transforma na hora. Porque ela vai falar o quê? É o meu filho. Ela conhece, pode estar 50 crianças gritando, se o filho dela gritar, ela vai saber. Por quê? Porque ela tem intimidade com aquele filho. Ela tem intimidade, é convívio. E o grande erro de muitas pessoas é buscar a Deus apenas em momentos trágicos, apenas em momentos difíceis, apenas na necessidade, apenas quando elas querem alguma coisa. E aí vira aquela oração dominical, que é assim, aquela oração só no domingo, só quando chega na igreja. E aí quando chega na igreja, o ministro de louvor: irmãos, feche seus olhos, vamos orar. E aí, oh Deus, ó, é verdade, domingo passado eu tinha começado uma oração que eu não terminei ainda. Então sabe o que é? E aí você continua, porque não se tem uma intimidade. E aí pessoas que têm pouca ou nenhuma intimidade com Deus são as que mais oram pedindo para Deus falar com elas. As pessoas que não têm intimidade com Deus, elas vivem as suas vidas pedindo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Mas aonde está o Senhor que eu não ouço a sua voz? Aonde está o Senhor que o Senhor não fala comigo? Aonde está isso que não acontece? Por quê? Porque eu não tenho intimidade com Deus.
E aqui o apóstolo Pedro está sendo bem claro: nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, e além de crer, nós conhecemos o Senhor. Porque eles não conheciam, e aqui, por que os 12 disseram, através de Pedro, disseram isso? Para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Porque os 12 aqui não eram como a multidão, que só conhecia Jesus dos milagres. Os 12 aqui não eram como a multidão, que só conhecia Jesus da fartura, de multiplicação de pães. Se você ler o começo do capítulo 6, você vai ver Jesus multiplicando os pães. Os discípulos aqui, eles viram milagres, sim, e muitos milagres. Só que esses mesmos discípulos eram aqueles a qual Jesus chamava eles para o canto e falava: ei, vem aqui, eu quero falar com vocês. Esses aqui eram os mesmos discípulos que Jesus chamava eles para se retirar do meio do povo, porque o povo só buscava, e Jesus deixa isso bem claro no capítulo 6, no começo do capítulo 6, quando ele multiplica os pães, e aí ele atravessa o mar, e vai para Cafarnaum, e quando ele chega lá no dia seguinte, as pessoas chegam até ele e falam: Jesus, mas como que o Senhor veio até aqui? Por que o Senhor não nos avisou? E eles vieram como tipo bajulando Jesus: ô Jesus, a gente queria estar contigo, a gente queria caminhar com o Senhor, a gente queria estar aqui, porque é bonito estar perto do Senhor, porque o Senhor faz coisas maravilhosas. Jesus então ele quebra eles no meio, dá um Hadouken Horyug nele, meia lua para trás, para frente, X, e dá uma voadora, irmão. E fala para eles assim: ei, vocês não estão aqui por causa de quem eu sou, ou por causa daquilo que eu posso lhes dar em questão de vida eterna. Vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães, e vocês estão aqui porque estão com fome. Vocês querem esse pão, vocês querem tomar café, é isso que vocês querem. Vocês não querem um relacionamento, vocês só querem um milagre. Jesus quebra aquele povo, igual a Genkidama do Goku quando lá no Freeza. Sabe, ele acaba com tudo. Por quê? Porque ele está mostrando para eles: ei, vocês não estão aqui para ter um relacionamento, vocês estão aqui por interesse. Vocês estão aqui porque vocês querem que eu faça alguma coisa para vocês, e não é algo eterno, é algo terreno. E os discípulos, eles estão num estágio um pouco mais à frente da multidão, porque a multidão não desenvolve relacionamento. E em um sermão, Jesus acabou com a multidão que o seguia. E hoje, muitos pregadores, não só pastores, né, porque não é só o pastor que prega, mas muitos pregadores têm medo de pregar a verdade das Escrituras, com medo de perder o povo, com medo que o povo vá embora. Não, se eu pregar esse sermão aqui, misericórdia, a igreja vai fechar, e aí a gente precisa dos dízimos para poder pagar o aluguel. Por quê? Porque estão mais preocupados naquilo que é terreno do que naquilo que é eterno. E aí, um dia uma pessoa falou para mim assim: pastor, você é muito duro. Eu falei: é duro é ver você ir para o inferno e eu ficar quieto. Isso é duro. Falar a verdade, você não é duro não, filho. A Bíblia diz isso, e é assim que funciona. É assim que a banda toca, nego. Aí, pastor, credo. Falei: credo mesmo, irmão. Você vai ver o diabo falar: credo, irmão, você aqui. É duro é ver você ir para o inferno e eu ficar quieto. Isso é duro. Só que hoje, por essa geração que só fala e não conhece o Deus de amor, porque Deus é amor, porque Ele é justo, por isso que Ele é amor. Porque a justiça de Deus e o amor de Deus estão permeados pela santidade de Deus. Deus, Ele não deixa de ser justo porque Ele é amor. Acha que houve aquele life, né, no joguinho lá, que você ia batendo no carinha, ia diminuindo o life do carinha lá. Acha que é isso que acontece com o amor de Deus. Quanto mais amor esse Deus tem, menos justiça Ele vai ter. Não, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. O profeta Amós vai dizer: quem desejará o tão terrível dia do Senhor? E as pessoas estão achando que quando Jesus voltar, por não conhecer esse Jesus e nem crer neles, vão achar que quando Jesus voltar, Jesus vai vir como um chapeuzinho vermelho, vou passear na floresta enquanto o diabo não vem, e aí vai trazer a sua igreja ao conhecimento de algo que Ele não falou.
Porque quando a igreja é exposta ao conhecimento, à verdade das Escrituras, nós vamos poder virar para Jesus e dizer: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só o Senhor é o pão da vida? Para quem iremos nós, se só o Senhor pode matar a minha fome e saciar a minha sede? Eu não preciso de outro alguém, e eu não vou procurar um outro alguém, porque tudo que eu preciso está no Senhor. Porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Porque o Senhor é aquele que havia de vir. Porque o sacrifício do Senhor na cruz foi suficiente. Eu não preciso pagar voto, pagar promessa, e sobe monte, desce monte, corre rua e para de correr rua, e bebe água de cima da televisão, e tira água de cima da televisão, que agora é fininha, também não vai caber. Coloca água em cima do rádio e faz o rebuliço, para tentar fazer com que a benevolência de Deus se mova através daquilo que eu faço. Porque tudo que Jesus deixa bem explícito nas Escrituras, que é para nós fazermos, é vir a Ele, buscar a Ele, clamar a Ele, se entregar a Ele, crer nele e conhecer a Ele. Só que todas essas coisas a nossa geração ela tem deixado de lado. Todas essas coisas a nossa geração ela tem abandonado isso. Porque o Deus que eles conhecem, Ele não prega sobre justiça. O Deus que essa geração conhece, não pode falar que pessoas vão para o inferno. O Deus que essa geração acha que conhece, porque nem o Deus deles eles conhecem, não pode falar que o pecado vai afastar a pessoa de Deus, que o salário do pecado é a morte. O Deus que essa geração está acostumada a ouvir falar, Ele só fala que você pode tudo, porque se você ama, você pode tudo. Mas a Bíblia que eu creio, que é a palavra do meu Redentor, ela não diz que você pode tudo. Ela não diz que você pode anular todos os princípios de Deus para viver aquilo que o seu coração deseja. O Augusto Nicodemos ele vai dizer que a sua moralidade ela não pode te salvar porque ela é hipócrita. E a sua religiosidade também não pode te salvar porque ela é insuficiente. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, pastor, então eu só posso crer se Deus me levar a crer? Sim, querido, você só pode crer se Deus te levar a crer. E quando nós olhamos para isso, será que nós podemos responder essas 3 perguntas? Para quem nós iremos, Senhor, se só o Senhor mata a minha fome, a minha sede? Para quem nós iremos, se só o Senhor é o pão da vida? E para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus tem palavras que são eternas. Só Jesus são palavras que mudam a sua vida hoje. Porque se nós falarmos aqui dos pais da igreja, se nós começarmos lá de John Wycliffe, nós pegarmos John Knox, se nós pegarmos Martinho Lutero, João Calvino, se nós pegarmos tantos outros homens de Deus que foram essenciais para tantas reviravoltas que a igreja teve, para a reforma da igreja, se nós pegarmos os apóstolos, as palavras dos apóstolos, elas não são eternas, mas só a palavra de Deus é eterna. As palavras de Cristo são eternas. As palavras que estão na Bíblia, elas são inspiradas por Deus, por isso que elas são eternas. Porque se for somente as palavras dos homens, elas não podem ser eternas. Se nós pegarmos um dos livros apócrifos da Bíblia, que é o livro de Macabeus, que foi um povo, e aí tinha os irmãos lá, os irmãos Martelo. Não era do Thor não, era o apelido da galera. Se nós pegarmos ao final do livro dos Macabeus, se um dia você tiver a oportunidade de ler só esse final, você vai ver que ele diz assim: eu quero pedir perdão se eu ofendi alguém, eu quero pedir perdão se as minhas palavras magoaram alguém, porque o que eu queria era só relatar o que o meu povo vivia. Só que se você vê os livros inspirados, em nenhum momento
algum escritor, algum apóstolo, algum discípulo de Jesus, algum profeta vai dizer assim: olha, me perdoa pelo que eu estou escrevendo. Você não vai encontrar alguém dizendo assim: olha, me perdoa se eu te ofendi, por isso que eu te falei. Muito pelo contrário. Nós vamos ver o próprio Jesus falando assim: se você entrar numa cidade e lá o pessoal te receber bem, você come, bebe e dorme lá naquela cidade, e quando você sair, você diz: o reino dos céus está próximo. E se vocês entrarem numa outra cidade e essa cidade não vos receberem, vocês batam o pé, sacudam a poeira dos seus pés e digam: o reino dos céus está próximo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo instruindo Tito, em Tito 3:10. Você pega uma pessoa, você fala com ela uma vez, você instrui ela pela segunda vez, depois disso você a deixa. Porque se fosse para alguém pedir perdão, se fosse por ele próprio que estivesse dizendo, seria o apóstolo Paulo, irmãos. Depois de tantas palavras borrachadas, chinela que Paulo escreve, e ele direciona, ele tinha que ao final dela: irmãos, olha, me perdoa pelo que eu disse para você, porque olha, eu estava indignado. Muito pelo contrário. As instruções que o apóstolo Paulo traz, e toda a palavra de Deus nos traz, é para que conheçamos um Deus de amor e um Deus de justiça. E aí nós podemos dizer: para quem nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Quem vai matar a minha fome? Porque quando nós pecamos, a nossa alma é tão desprezível que ela deseja mais pecado, porque ela não está satisfeita. Ela deseja mais e 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 mais. Daqui a pouco a gente vai ver, nós estamos rolando na lama do pecado, porque aquilo não nos satisfaz. Se nós procurarmos na bebida, a pessoa vai se afundar ainda mais na bebida, porque ela nunca vai se satisfazer. Se a pessoa for procurar nas drogas, ela vai se afundar ainda mais, porque ela não vai se satisfazer naquilo. Ela vai brisar: tô muito louco, irmão. Só que a hora que aquela brisa passar, ela não vai satisfazer, ela vai se desesperar, porque ela precisa de mais. E nós queremos mais de Deus, não porque quando nós buscamos aquilo não nos satisfez. Nós queremos mais de Deus, porque quanto mais de Deus nós buscarmos, mais nós queremos buscar, mais nós queremos, porque é tão prazeroso, é tão maravilhoso se deleitar em Cristo, que nós não conseguimos ficar sem. Por isso que ele diz que aquele que vem a mim, esse jamais será um esfomeado, esse jamais precisará comer qualquer coisa. Porque aquele que vem a mim, ele não come qualquer coisa, ele come um banquete. Aquele que vem a mim, lhe é colocado algo do céu. Aquele que vem a mim, lhe é colocado algo maravilhoso. Nós não precisamos nos deleitar em algo que o mundo nos oferece. Por quê? Porque o Senhor Jesus não nos deixa sair da sua presença esfomeados. Porque um esfomeado, ele sairia daqui e comeria qualquer coisa ali na esquina. Nós não queremos ser como o Provérbios 27:7 vai dizer, que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Nós queremos nos esvaziar de nós. Tem até um louvor que diz: quero me esvaziar de mim. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios de Deus. O grande problema é que nós estamos cheios de nós mesmos. E estando cheios de nós mesmos, aquilo que é exposto para nós pela palavra de Deus, a gente recusa. Por quê? Só eu fazer uma campanha 7 passos para a vitória aqui que resolve esse problema. Ixi, o pastor está falando aí, eu vou me entender com Deus ali, vou subir um monte para orar ali e já está resolvido. Nós precisamos nos esvaziar de nós e entendermos que não é pelos nossos esforços que o sacrifício de Cristo foi válido. Não é pelos nossos esforços que nós vamos alcançar a salvação. Não é pelo nosso dinheiro, não é pelo aquilo que a gente produz, mas é por aquilo que Deus fez, pelo plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu queria convidar você a colocar sobre os seus pés. Nós vamos orar. E eu creio que nós vamos nos esvaziar de nós. Nós vamos nos esvaziar de nós. Porque quanto menos de nós tivermos, mais de Deus nós vamos ter nas nossas vidas.
Ei, querido, gostaria de pedir para você, não se distraia, não perca o foco. Fique centrado naquilo que Deus está querendo ministrar no seu coração. As nossas vidas, elas são derramadas diante do altar do Senhor, mas muitas vezes nós comemos daquilo que Deus tem para nós, e por não crer que Ele irá nos suprir nos outros dias, por não conhecê-lo e desenvolver esse relacionamento, e entender que a palavra que Ele der poderá ser seguida, porque é uma palavra fiel, nós acabamos nos deleitando naquilo que o diabo coloca para nós. E quantas vezes nós temos nos sujado na lama do pecado, quantas vezes nós temos nos lançado na lama do pecado, simplesmente porque o nosso coração, ele está cheio de nós mesmos. Porque o nosso coração está cheio de nós mesmos. Nós precisamos nos deleitar no Senhor, e entender que o Senhor é o nosso alimento. Se nós viermos a Deus, nós jamais teremos fome. Se nós viermos a Deus, nós jamais seremos esfomeados. Nós não precisaremos comer outra coisa, comer outro alimento. Ah, mas essa palavra é muito dura. Ei, querido, duro é ver você ir para o inferno e ficar quieto. Isso é duro. Eu quero colocar você diante daquilo que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus, para que você pare de se lançar na lama do pecado, para que você pare de se jogar nos braços do diabo e se lançar na lama do pecado que é colocado diante de você, para que você viva algo novo com o Senhor, para que você venha a Cristo, para que você creia nele, para que você conheça Ele também. Porque primeiro você vem, depois você crê e depois você conhece. E só é possível conhecer se nós cremos. E só é possível crer se nós viermos. E se você está aqui essa noite, o Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor não te trouxe aqui para passar um tempo. Ah, você não é um herói só porque você venceu a chuva e escolheu estar aqui essa noite. Não, muito pelo contrário. Você é alguém que o Senhor escolheu para estar aqui, para ouvir esta palavra e entender que nada do que você procura fora de Deus vai te satisfazer. Nada do que você procura fora de Deus vai preencher esse vazio que está no seu coração. Nada do que você procura fora de Deus vai saciar essa sede que você tem, essa fome que você tem. Não são os prazeres da carne que vão trazer ao seu coração a alegria que você tanto deseja, porque os prazeres da carne são passageiros. Os prazeres da carne, eles passam. É uma droga viciante, que você cai agora e daqui a pouquinho você vai querer cair de novo, porque você vai sentir falta daquilo. Uma coisa que nós precisamos entender, e eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar agora. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aquele que come deste pão alcança a vida eterna. Este pão nos é dado, assim como a parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, aonde ele se apropria de algo que é dele. Aquela herança era dele. O que falta em nós é entendermos e conhecermos a palavra de Deus e nos apropriarmos desta palavra, porque ela nos foi deixada, ela foi dada a nós.